E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E o Senhor fez a Sara como tinha prometido. Aleluia. Paz seja convosco. Essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 21. Sejam bem-vindos. Aproveite esse momento da vinheta, se inscreva no canal, compartilhe no grupo da família, principalmente para pessoas que querem aprender mais a Bíblia, que querem ler a Bíblia toda. Nós já lemos e explicamos a Bíblia toda aqui no canal. Estamos fazendo isso pela segunda vez e é uma honra receber cada um de vocês aqui para aprender mais da palavra de Deus. Gênesis capítulo 21 começa assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Que palavra, hein? E fez o Senhor a Sara, como tinha prometido. Deus é Deus de promessas. Deus é Deus de milagre, é Deus fiel. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Eu esqueci de oferecer o café na caneca do Neres. Ganhei do meu amigo Dudu, lá na Bahia. Deus abençoe. Dudu, da turma dos Fuzileiros Navais. Então Deus não esquece aquilo que Ele nos promete. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Daqui a um ano tornarei a ti. Aleluia. Se Deus prometeu, espere que Ele está chegando aí. E fez como tinha prometido. Que nesta manhã o Senhor lhe visite como disse e faça como prometeu. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus. Versículo 2. Cadê o 2? Diz assim: E concebeu Sara e deu à luz a um filho na sua velhice. Concebeu Sara, deu à luz a um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. O que é o tempo determinado? É o tempo que Deus designou. E ali, como eu disse, o Senhor, ao falar, no tempo determinado tornarei a ti, na versão NVI, que é a nova versão internacional, diz, na primavera tornarei a ti. Aleluia. Que o tempo determinado de primavera chegue para você e que Deus lhe conceda, faça assim como fez com Sara, né? Que ele, como é que diz aqui o versículo 1? Visitou como tinha dito e fez como tinha prometido. Que o Senhor assim faça comigo e contigo neste dia. Versículo 3, deixa eu passar aqui, o meu slide está pronto. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. É muito interessante a Bíblia falar assim. Por que o escritor fala assim? Porque Abraão quis passar o direito de primogenitura para o servo Eliezer. Aí Deus disse, não, vai ser com Sara. Aí a Sara resolveu dar um jeitinho, deu a escrava H e depois arrumou confusão com Abraão. E ele aceitou, né? Arrumou o problema que até hoje está explodindo aí no mundo, né? Entre árabes e judeus. E Deus disse, olha, não era para ser da escrava, é o teu filho. Aliás, para quem não assiste, né, as outras lives do pastor João Dé, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, diz, pela fé Abraão ofereceu o seu unigênito. Como é a história? Unigênito. Então, o escritor de Hebreus, a palavra de Deus, não considerou o Ismael, apesar de Deus ter abençoado, mas o projeto de Deus era com Sara. E Abraão pôs o nome do seu filho que nascera, que Sara lhe dera, entendeu? É da original. Deus não trabalha com gambiarra, com jeitinho brasileiro.
Deus trabalha com o seu projeto original. É de Sara, o filho. E o nome de Isaque, que significa riso, né? O nome que o próprio Senhor lhe deu. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. A diferença de Isaque e Ismael. Ismael foi circuncidado com cerca de 12 anos. Já era um adolescente. Isaque não. Isaque foi circuncidado como a lei vai determinar depois. Aqui não tem lei de Moisés ainda. Viu que interessante? Onde é que Abraão aprendeu isso? Não tinha lei de Moisés. E aí? A Bíblia não é interessante? Não tinha lei de Moisés porque Abraão circuncidou o seu filho ao 8º dia, da idade de 8 dias. Ou seja, Abraão recebeu do Senhor. Aqueles que não tiveram a lei escrita antes de Moisés receberam do Senhor ou de outro, né? Adão passou para Sete, Sete passou para Enos, e aí vai até Noé, e Noé para os seus filhos, até chegar em Abraão. Então era uma norma do Senhor, era uma lei do Senhor antes de existir a lei de Moisés. Assim como o dízimo é antes da lei de Moisés, e muitos que chegaram na vida ontem e na teologia querem dizer que o dízimo é de levita, que só levita pode receber dízimo, é gente que não quer aprender. Porque existe duas referências a dízimo antes da lei existir, assim como existe a circuncisão aqui, ó, antes da lei existir, porque era uma ordenança do Senhor e vai ser incorporada à lei. É o que aconteceu com o dízimo. Ele só foi incorporado à lei. E para o judeu, é o levita que recebe o dízimo. Acabou a história dos judeus, voltou de novo Jesus, a história do Senhor para todas as nações. A igreja se aposta do dízimo para quê? Para sustentar os missionários, para sustentar o templo e tudo aquilo que envolve a evangelização do Reino de Deus. Cada um aplica de acordo com o seu tempo, né? Os judeus aplicavam para sustento do levita, e nós de forma similar, para sustento de obreiros, missionários e do templo, que no caso deles era o tabernáculo. Vamos lá. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Que honra, né? Ter um filho aos 100 anos, isso é milagre, isso é maravilha de Deus, isso é sobrenatural. E disse Sara, Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Já pensou eu, uma mulher de 90 anos, com um bebê no colo? Agora 91, né? Ela tinha 90 quando engravidou. Então, com 91 e o bebê no colo, todos realmente iriam rir. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Que privilégio, né? Sara voltou a ser feliz. Ela sonhou o tempo todo, a vida toda com isso, e agora Deus está realizando o seu sonho. É possível que tenha pessoas, né, que tiveram sua promessa demorada, mas o Senhor não retarda a sua promessa para cumprir. O Senhor dá no tempo certo, no tempo determinado. Talvez você não estivesse pronto para receber. Ele dá no tempo certo. E quando ele dá, vem na dose certa. Vem na dose de riso. Aleluia. Vem na dose de gargalhada. Vem na dose de você comemorar, de você glorificar. Vem na dose de Isaac. Aleluia. Sara deu a Abraão um filho na sua velhice. Que você possa gerar, mesmo fora do tempo. Aliás, convém lembrar que Sara também entra na galeria dos heróis da fé. Só entra lá em Hebreus 11. Sara, mulher de Abraão, e Agar, a ex-meretriz. Que privilégio, hein? E duas mulheres. E quando fala de Sara, diz que pela fé Sara recebeu o poder de dar à luz fora da idade.
recebeu o poder de dar à luz fora da idade. Isso é poder, isso é sobrenatural. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Interessante que aqui não fala a idade, né? Mas ele foi desmamado. Cada cultura tem a sua forma de fazer isso, né? E quanto tempo ele mamou? João Neres, por exemplo, mamou 4 anos. Eu hoje me lembro da minha infância. 4 anos. Vou até tomar um café em homenagem à minha mãe, saudosa memória. Francisca Aurora de Alencar, um dia encontrarei na eternidade a pessoa mais linda desse planeta, um doce de pessoa. Não é porque é minha mãe, não, mas realmente ela era fenomenal, uma pessoa boa, né, de coração. E como houve a perda de um irmão entre mim e Isabel, Isabel é de 69, eu sou de 65. E naquele tempo era filho todo ano, né? E entre eu e Isabel nasceu Natanael, e o Natanael faleceu poucos dias de vida. E depois minha irmã mais velha teve um filho e colocou o nome Natanael. Natanael e Otoniel, são os 2 filhos da minha irmã mais velha. Mas o Natanael, que seria meu irmão, faleceu como criança. E aí eu tinha deixado de mamar. Quando o Natanael faleceu, eu continuei mamando até Isabel chegar, né? Isabel que roubou o peito da minha mãe. Mas eu mamei 4 anos, por isso eu estou vivo até hoje, porque senão já tinha partido para a eternidade. Graças a Deus. Obrigado, minha mãe, porque me sustentou com leite. Eu só fui desmamado com 4 anos. Né? Isaac aqui eu não sei. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abrão, zombava. Bem, o Ismael aqui já é aquele adolescente que zomba de tudo mesmo, né? Pensa numa fase difícil. Eu já fui líder de adolescente juntamente com a Márcia. E agora o adolescente Ismael está fazendo chacota do herdeiro do filho da promessa. O Ismael entrou ali por acaso, devia ficar na dele, e ele está fazendo chacota. E disse a Abraão, quem disse? Sara, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Bem, agora Sara botou moral. Lança fora a escrava e seu filho. O apóstolo Paulo vai trazer um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. É uma alegoria, está lá no livro de Gálatas, capítulo 4, se não me engano. Eu fiz uma mensagem escrita, o título é Filhos de Agar e Filhos de Sara. Porque Paulo ali faz uma alegoria acerca de Agar e Sara, onde os filhos de Agar são filhos ilegítimos. Os filhos de Sara, são os verdadeiros filhos da promessa. E ele nos compara, nós, a igreja, como filhos de Sara. É muito interessante. Uma das alegorias mais lindas da Bíblia, lá em Gálatas, falando sobre Agar. E aí Paulo compara Jerusalém, que é de cima, com a Jerusalém, que é de baixo. Ou seja, aqueles que são segundo a carne, aqueles que são segundo o Espírito. Veja que aquele que era segundo a carne começa a zombar. Começa a desdenhar. É a inveja. E não foi chamado. Deus está abençoando ele como filho de Abraão, vai ter 12 tribos, mas não desdenhe daquele que Deus chamou, do filho da promessa. Senão você vai carregar uma maldição. 21:10, né? Vamos ver o 21:11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão. Entenda, gente? Abraão era pai dos dois. Pareceu muito má, ou seja, Sara não tem coração. Pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Em outras palavras, ele diz, primeiro que eu não pedi mulher, ela que me deu. Ela que mandou eu entrar escravo. Mas o menino é meu filho. Abraão pensou, Sara não tem coração, ela não é convertida. Como pode, né? Mas veja bem o que vai acontecer. Às vezes você quer ser melhor que Deus. Porém, Deus disse a Abraão,
não te pareça mal aos olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão, você não está entendendo. Sara está certa. Se esse menino fica aí, ele é o mais velho. Quando ele crescer, ele vai querer dominar, vai querer o que é dele. Lance fora a escrava e seu filho. Ou seja, aquilo que é da carne, desfaça. Tem coisa que não dá para juntar. Lembra que eu falei lá na explicação de um capítulo aqui atrás? Foi sobre Ló e Abraão. Deus me deu uma frase. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Não é assim que a Bíblia diz? Pois é. Mas aquilo que Deus não ajuntou, né? Aquilo que Deus não juntou, não tente juntar. Que dá problema. Dá ruim, como diz o carioca. Abraão sentiu pesaroso. Disse, Sara não tem coração. Como é que eu vou mandar meu filho embora? Aí Deus disse, não, Abraão. Sara tem coração. Ela está com razão. Ela está certa. Olha aí. Não te pareça mal. Ouça a voz da sua mulher em tudo. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Ou seja, Abraão, eu não esqueci. Eu falei para você que desse menino também terão 12 tribos. Eu abençoarei a descendência. Mas meu negócio é com Isaac. Ouça a sua mulher. Tem momento na vida que você tem que ouvir a sua mulher. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, e pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Aqui, humanamente falando, é muito triste. Imagina um pai. Colocou ali um pão e um odre. O que é isso para atravessar um deserto? Eu vi um pregador falando que estava mandando eles para a morte. Porque como se vai atravessar um deserto com um odre? Eu entendo diferente. Quem está fazendo isso é o pai na fé. Ele está dizendo, eles vão, diz Ismael é meu filho. Deus vai ensinar ele a ter sua própria fé. Deus vai ensinar ele a passar pelas próprias dificuldades. E Deus vai fazer. Abraão deu um odre de água e um pão. Meu Deus. Tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. O que é isso para atravessar um deserto? 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Aqui Agar agora vai sentir na pele, né? São cerca de 13 anos lá com Abraão. Mais que isso, porque ela já era escrava antes do Ismael nascer. Então ela tem cerca de 15 anos de trabalho, merece uma aposentadoria, né? Se fosse hoje, ia entrar na justiça e ia ganhar uma bolada de Abraão. E Abraão era rico, hein? Mas naquele tempo não tinha essas leis ainda. Agar agora está desesperada. Colocou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Meu Deus. Jeová me deu uma palavra aqui agora. Eu preguei uma mensagem. Por esse menino orava eu. Texto de Ana. E H que diz que eu não veja morrer o menino. Que Deus não deixe o menino morrer na sua vida. A promessa. Aquilo que Deus prometeu para você. Aquilo que o inimigo tenta tomar. Porque o desejo de Satanás é matar os meninos. É roubar os meninos. E H aqui, muito triste, ela diz que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou.
Meu Deus, aqui é triste demais. Ela é H, ela é escrava egípcia, mas ela não pediu para entrar nesse rolo. Que eu não veja morrer o menino. Que Deus não deixe o menino morrer na sua vida. Apesar das circunstâncias, o menino é seu filho. O menino é Ismael, o menino é o projeto. E ela chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Peraí, para tudo, pastor João, para tudo. Quem chorou foi ela. Quem orou foi ela. Mas Deus ouviu a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Se você é filho de Abraão, quando você chorar, quando você clamar, Deus vai ouvir do céu e o anjo vai bradar. Receba. Se você é filho de Abraão, se você crê no Deus de Abraão, toda vez que você chorar e você clamar, o anjo vai bradar. Agar foi quem chorou, mas Deus ouviu, não foi a voz de Agar, ouviu a voz do menino, era filho de Abraão, meu amigo. Agar estava chorando e não disse que Deus ouviu. Mas enquanto ela estava chorando, que dá a entender aqui, que o menino estava orando. Ele era Ismael, filho de Abraão. Certamente ele viu seu pai levantar altares. Quando ele viu a morte chegando, a água acabou. Não diz o pão, mas devia estar acabando também, não sabemos a quantidade de pão. Ele orou. Aleluia. A mãe chorou, Ismael orou. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar com a resposta. Desde os céus e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Interessante, né? 18 diz assim: Ergue-te, levanta o menino e pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Até rimou. Pega o menino pela mão e dele farei uma grande nação. Receba aí. Pega teu filho pela mão e dele farei uma grande nação. Pega o teu projeto pela mão, levanta e farei dele uma grande nação. Aleluia. Pega o teu ministério pela mão e dele farei uma grande nação. Glória a Deus. Porque dele farei uma grande nação. Não chores, Agar. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi encher o odre de água e deu a beber o menino. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando o desespero é muito grande, a gente não vê a saída. A gente não vê a solução, às vezes está pertinho de nós. Provavelmente aquele poço estava ali, mas ela não viu, porque o desespero tomou conta, a aflição tomou conta do coração e ela não viu. Mas agora o Senhor abriu os olhos e viu um poço de água. Ou seja, tem coisas que estão ocultas aos nossos olhos porque nós estamos preocupados, chorando, desesperados. Desespero cega. Quando Deus abriu os olhos, olha a água aí, Agar. Ela encheu o odre e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino. E cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. O menino é Ismael, mas ele é filho de Abraão. Filho da promessa tem um outro destino. Filho da promessa é Isaac, mas Deus não abandona Ismael. Deus foi com o menino. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Bem, nada mais natural. Sua mãe era egípcia. E disse: bem, já que eu fui excluída, abandonada, expulsa, né? Sem pensão, sem nada, eu vou arrumar uma mulher para meu filho. E arrumou esposa para ele no Egito.
E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, o príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem ao meu filho, nem ao meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. Ele vai exigir algo de Abraão aqui. O foco mudou aqui da história de Ismael e voltou para Abraão, onde ele está, habitando entre os filisteus. E disse Abraão: Jurarei, pode falar. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Veja bem que essa briga do poço, dos poços, que vai acontecer no capítulo 26, já acontecia com Abraão. É coisa de filisteu a inveja. É coisa de filisteu querer destruir Israel, tá? Para quem não sabe, os palestinos, boa parte, são oriundos dos filisteus. A faixa de Gaza ali é a antiga Filístia. E eles sempre tiveram essa confusão, né? E agora, por causa de poço de água, né? Só muda o produto, mas na guerra o ódio é eterno. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isso. E também tu não me fizeste saber, nem eu ouvi, senão hoje. Ou seja, eu não estou sabendo nada disso. O que aconteceu? Aí Abraão vai explicar. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque. Abraão era rico. E fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejas testemunha em que eu cavei esse poço. Abraão sabia negociar, né? Era um homem que recebeu de Deus a sabedoria, um homem íntegro, e ele quer que o rei, que é Abimeleque, é um título, jure que aquele poço foi ele que cavou, porque os filisteus queriam tomar. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Lá no capítulo 26 eu vou lembrar desse lugar, Berseba. Não esqueça. Se eu esquecer, você me lembra. Lá no capítulo 26 eu vou lembrar de Berseba. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba. Abraão plantou. E invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Todo lugar que Abraão chegava, ele levantava um altar. Só não fez isso no Egito. Aqui ele plantou um bosque e invocou o nome do Senhor, o eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Enquanto foi necessário, ele peregrinou na terra dos filisteus. Vamos ler a Bíblia toda. Nesse momento nós estamos lendo Gênesis de manhã e Mateus à tarde. Já lemos o Evangelho de João e as 3 epístolas do apóstolo amado. Vamos ler a Bíblia toda, se Deus quiser. Vamos ler a Bíblia toda novamente, que já lemos uma vez. E hoje nós lemos Gênesis 21. Pai, abençoe cada um dos teus filhos que deu essa atenção, cerca de 28 minutos, para aprender a tua palavra. Abençoe os teus filhos, sua casa, sua família. Que o Senhor faça a Sara, como disse, e haja na vida de Sara, como prometeste. Que assim seja na vida de cada um dos teus filhos que está assistindo esta live. Assim eu oro, pedindo a tua misericórdia sobre o Brasil e a tua proteção e bênção sobre a nação de Israel, em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco. Aleluia.